Esse é um mini-conto, um microconto, que está nesse livro, né, organizado pelo Marcelino Freire, os 100 menores contos brasileiros do século, de autoria da Lígia Fagundes Telles. E olha, se nós pararmos para analisar esse texto, nós vamos ver o quê? Vamos ver que há um personagem. Fui me confessar ao mar. Né? Todos aqueles elementos da narrativa estão presentes nesse conto. Fui me confessar ao mar. Alguém foi, claro que isso fica em aberto, né? Na literatura a gente tem muita coisa em aberto mesmo, né? No mini conto, acho que mais ainda, né? A participação do leitor se torna muito importante para preencher, né, esses espaços, essas lacunas. Mas nesse da Lígia, voltando, fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Então você tem personagem, você tem o narrador, é um conto narrado em primeira pessoa, você tem tempo, né, o tempo desse encontro do personagem com o mar, a história se dá nesse período de tempo, o espaço, né, quer dizer, diante do mar, se imagina, e o enredo, né, esse encontro, o próprio encontro do personagem com o mar. Então você tem os 5 elementos da narrativa que você encontraria num outro conto maior, num romance, numa novela, você tem aí nesse mini conto. E, né, então esse formato é um formato que, sem dúvida, tem uma influência da internet. Né? O Twitter eram 140 caracteres, agora são 280, mas enfim. Mas aumentou? Aumentou, já tem algum tempo. Eu até nem tenho Twitter, mas tenho essa informação. Mas é um texto curto, né? Isso, então, é alguma coisa recente na literatura? É relativamente recente, né? Os historiadores costumam identificar um livro do Dalton Trevisan, lá da década de 1990, como o primeiro livro de mini-contos. Porque, assim, mini-conto também, às vezes, não é tão curto, né? Algumas linhas. Eu acho que o livro do Dalton se chama É, e é considerado, assim, o primeiro livro de mini-contos. Mas é um formato que está ganhando força, inclusive. Inclusive, eu falei no início da entrevista, do nosso papo aqui, da nossa gravação, eu falei do meu outro projeto, que eu já tenho um livro pronto. É um livro de mini-contos, contos bem curtos, muito curtos. Esse outro livro, né, o que eu mostrei, do Angústia e Outros Presságios Funestos, eu acho que são mini-contos também, mas são maiores. Né? Esse próximo serão 101 mini-contos ou microcontos, 2,5 linhas, mais ou menos. 190 a 200 caracteres, e eles são dedicados a alguém conhecido, algum autor, alguma personalidade, brasileiros e estrangeiros, vivos e mortos. E o texto, dialoga de alguma maneira com a obra ou a vida dessas pessoas a quem os textos são dedicados. Então eu estou num processo de revisão de autor, e espero que saia logo esse texto, esse livro, né, com esses 101 contos bem curtos. Então acho que é uma tendência atual, sem dúvida. Esse da Lígia me chamou muita atenção, né? Porque a resposta do mar, nada. Nada no sentido de não ter respondido, nada verbo. Nadar. Claro. O mar poderia ter dito peixe, mergulha. Verdade. Então diz nada. Porque nada. Não disse nada ou disse, já que é mar, nadar? Olha, dá para viajar bastante num texto que é tão curto, né? Quer dizer, ele é um microconto, mas com uma extensão de uma profundidade enorme, né? Porque Sim, ele se prolonga. Se prolonga, exatamente. Se pegar o nada como nadar, aí vai se prolongar 7 mares. E aí o leitor ainda vai estar diante de outras lacunas, né, que ele provavelmente vai preencher. Quem será que foi se confessar? Será que era uma mulher, um homem, alguém jovem, alguém mais velho? Qual seria a questão, né, que seria, vamos dizer, resolvida, entre aspas, ali nesse momento pelo mar, né? Qual seria a angústia do personagem, né, diante do mar? Nada disso é dito, né? Mas eu acho que se pensa,
né? O leitor pode viajar por aí, né? Pode até, assim, no meu caso, por exemplo, se eu fosse o leitor, dependendo do meu estado de espírito, no momento que eu estou lendo, ser eu que estou indo me confessar com, dependendo da relação que eu vou ter com a frase, né? Me lembrei de um outro texto que está também nesse livro do Marcelino Freire, organizado por ele, da escritora Ivana Arruda Leite. O título é Feijoada. Confesso, fui eu que enfiei a faca na barriga desse porco. Boa. Né? E aí a gente percebe o quê? O título, olha a importância, nesse caso específico, olha como o título é importante. Vamos tirar o título. Confesso, fui eu que enfiei a faca na barriga desse porco. Quando o título aparece, o conto, né? Ganha um outro sentido. É um outro sentido, enfim, e um sentido excepcional, né? Original, né? Então, assim, e às vezes, como o microconto, né? O mini-conto, o nano-conto, é tão condensado, o autor tem que aproveitar tudo, até o título. Às vezes o título é parte muito importante do texto. Sem o feijoada, o porco pode ser outro, né? Claro. Com a feijoada já direciona, né? Um determinado porco. Não obrigatoriamente. Sim, sim. Mas feijoada você pensa no porco. Mas pode ser outro também. Mas não é criativo. Perfeito. E o título, e às vezes em outros textos curtos, né? Com essa extensão assim tão curta, o título também funciona como própria parte do enredo, né? É aquilo que eu falei, o autor às vezes precisa de tudo que ele puder, que é tudo tão curto, então tudo que ele puder para contar a sua história, né? O haikai é meio isso. Né? É um parente, né? O título é parte do próprio. É verdade, tem uma certa afinidade, né? Tem uma certa afinidade, sim. Aí é uma forma fixa, né? No caso dos contos, o tamanho é subjetivo, é algo que é bem curto, mas o que será esse tão curto, né? Mas ele já tem uma elasticidade maior. Não é tão fixo. Curtinho, né? Né? Exatamente. Mas muito interessante isso. E você... Quero voltar aqui um pouco, tá? Com relação às oficinas, elas têm... Você falou que elas são bem à vontade também, né? São bem camaradas. Sim. Mas na oficina ela tem um formato durante a realização da oficina, ou seja, o aluno, o que o aluno faz lá, o que ele aprende, o que ele desenvolve? Então, uma das coisas que me agrada muito na oficina é uma coisa que eu falo assim, o céu é o limite. Assim, vai muito da criatividade de quem está ministrando a oficina, propor o exercício que for. Você pode trabalhar com vídeos, pequenos vídeos, às vezes animações, filmes de curta-metragem bem curtinhos, eu já trabalhei com isso. Você pode trabalhar com música, você pode trabalhar com clipes musicais e você trabalha muito também, né? Talvez a maior parte do tempo, com textos literários, poemas, contos, crônicas. E então, assim, a criatividade é absoluta, total, né? E isso é algo interessante, muito, muito bom. Me agrada muito poder exercitar essa criatividade, né? Agora, se a pessoa, eu entendi você dizer alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu vou fazer a sua oficina, mas eu não me dou bem com a parte da escrita. Eu posso participar sem fazer esse exercício? Pode. E ficar apenas como um debatedor, um leitor? Sim, sim. Você pode ficar até em silêncio o tempo todo, se quiser. Ficar só como ouvinte. Claro, né? Ninguém é obrigado a nada. Enfim, eu acho que cada um tem o seu momento. Às vezes a pessoa tem uma certa timidez ou... Enfim, naquele momento não deseja opinar, mas tem um prazer em ler, em estar ali e ouvir. Qual o problema de participar dessa... Mas normalmente não acontece. Normalmente todo mundo acaba fazendo as tarefas. Claro, uma vez ou outra não dá para fazer, né? Porque não deu tempo, enfim. Mas normalmente as pessoas fazem as tarefas e gostam de ler, né? Tem um prazer de expor ali para o grupo a sua produção. E
normalmente é o que acontece assim, e opina no texto do outro, e eu acho que é importante também que se estabeleça um clima de que tudo é opinião, é sugestão, isso é fundamental. Ninguém é dono da verdade, nem quem está ministrando a oficina, nem os demais colegas. Aquilo é uma opinião, uma sugestão que o autor pode acatar ou não. Às vezes o autor não pensou naquela possibilidade, e aí vem a sugestão, e aí ele acha válido, né? Muda o texto. Às vezes acha que não é válido, né? Que, enfim, a forma como aparece ali já é melhor. E aí, né, enfim, normalmente também não ocorrem problemas nesse sentido, as pessoas se relacionam bem, sugerem e ouvem sugestões. Quer dizer, as oficinas não são para aprender a escrever o ponto corretamente. Não se trata disso, de escrever certo, porque já é um pouco relativo isso de aprender corretamente, né? A gente está falando de arte. A arte é a morada da subjetividade por excelência, né? Então, não gostaria de colocar as coisas dessa forma, mas é o momento de entrar em contato com autores, né, que tiveram lá suas escolhas estilísticas, dentro das possibilidades, eles escolheram esse caminho e não aquele. Então, esse caminho, para mim, como autor, pode ser um caminho interessante. Então, né, uma ideia que eu tive lendo um determinado conto, um determinado poema, e, enfim, é uma forma de tomar contato com várias possibilidades, né? E isso, claro, que eu acho que ajuda, né? Aumenta o seu repertório, te dá mais recursos, né? Você, na condição de autor, você tomando contato aí com as várias possibilidades, você, acho que se instrumentaliza mais, né? Fica dotado aí de um número maior de recursos. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse formato que você está esclarecendo aqui para a gente, né, é o seguinte: eu fiz um curso lá nos Estados Unidos, quando eu tentei o mestrado em teologia. O curso era os 12 profetas menores, que são aqueles 12 livros de profetas que estão no final do Antigo Testamento. Não porque eles são menores, não. É que os livros são menores do que os livros dos outros profetas. Jeremias é um livro enorme, né? E, bem, eu estava fazendo um curso de teologia sobre os profetas menores. E aí chega num momento em que o professor, ele diz para a gente o seguinte: profecia é poesia, os profetas são poetas. Então aí eu deixei de ser o aluno de um curso de teologia para ser um ouvinte do curso de poesia e profecia. E nisso ele passa a tarefa para casa, para a gente, para os alunos. Seria até para a aula, mas como era sempre no finalzinho da aula, normalmente não dava tempo. Então ele permitia que a gente fizesse em casa igual a sua oficina. Que a gente compusesse uma poesia. E depois teria que ler na aula, ou no final da aula, se desse tempo, ou na aula seguinte. E aquilo seria debatido, sem julgamento. A gente falaria da nossa, no caso, profecia, que é a poesia, né? Então eu achei muito interessante, por exemplo, se eu vou participar da tua oficina, eu acredito que, por mais que eu tenha 3 livros lançados, né, e vários poemas já publicados pela internet, mas eu acho que teria muito momento de eu querer ouvir. Claro, é ótimo ouvir. Né? Ouvir. Porque ouvir, eu vou ouvir mais o outro, que vai incidir sobre o meu próprio processo de criação e de entendimento deste processo do que é a composição de um poema, de uma crônica, de um conto. Entendeu? Não sei se eu estou conseguindo chegar lá, mas é uma coisa de você poder ficar extremamente à vontade, para às vezes até, porque é uma coisa até que eu tenho discutido muito. E eu vou falar mesmo, não sei como é que ela fala, mas o brasileiro está precisando ouvir. Porque tem muito brasileiro falando muito. E ouvindo pouco. É um exercício, né, também. Então, ouvir é importante. Mas então é isso, né? Quer dizer, eu acho que essa forma que você está colocando lá das oficinas, ela deixa de ser uma oficina naquele sentido mecânico. Não é uma coisa mecânica. A pessoa chega ali... Em arte, a gente tem que afastar tudo que é mecânico, né? E as pessoas às vezes esquecem, literatura é arte. Sim. Né?
Então a gente às vezes pensa arte, a gente pensa na pintura, na escultura, mas a gente tem várias formas artísticas, o cinema, o teatro, enfim, a literatura, as artes plásticas, a música, enfim. Agora, eu só queria falar um pouquinho, esclarecer talvez um pouquinho mais com relação às tarefas propostas na oficina. Então nós temos tarefas que são feitas em casa, né? Às vezes o aluno leva um texto, que vai ser, né, é apenas uma provocação, né, uma forma de sugerir a tarefa, aquele texto, né? Então ele lê o texto e depois produz o seu. E também existem tarefas que são feitas na própria aula, em 20 minutos, mais ou menos. É claro que não se espera que em 20 minutos a gente vai produzir textos maravilhosos, prontos, acabados. A ideia não é essa, mas a ideia é que um texto vai ser produzido, algo concreto vai surgir, o autor daquele texto vai ficar com o texto e ele vai burilando aquilo, porque isso não é um trabalho do escritor, independentemente de você estar numa oficina ou não. Nós não fazemos isso o tempo todo, a gente escreve, volta, deixa o texto descansar um pouquinho, pega uma semana depois, relê, ou mesmo você ouviu alguma coisa na rua, quer mudar em função disso que você ouviu, e você muda e acha que tem que mudar aquela ordem, você faz isso, né? E aí você vai fazer também com esses textos, que são produzidos na oficina, tanto os de casa quanto os da aula. E outra coisa, uma coisa que é importante, às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não vou conseguir produzir um texto assim na hora. Vai. Pior é que vai. Todos conseguem. Praticamente às vezes em uma ou outra tarefa alguém tem um bloqueio e não faz. Mas em 90% ou mais, alguma coisa é feita, alguma coisa sai dali. Entendeu? Isso é bonito até você ver. Porque 20 minutos antes você não tinha nada e 20 minutos depois você tem um texto, né? Que pode ser muito bom, pode ser, enfim, pode ir para frente, pode ser publicado numa antologia, numa coletânea, né? E você pode até abandonar, de repente. Mas muitas vezes o resultado concreto é legal, é positivo. Isso é bom de ver também, né? O artista não deixa também de trabalhar sob pressão. Verdade. O prazo é algo fundamental. Então eu me lembro mais uma vez, nesse mesmo curso dos Profetas Menores, um belo dia lá, uma bela aula, o professor pediu para a gente ler o profeta Abacuque e escrever alguma coisa sobre aquilo. Nesse dia eu não estava lá muito bem e eu, assim, ainda ter que escrever alguma coisa num curto espaço de tempo sobre um tema dado. Então isso para mim foi interessantíssimo, que eu escrevi contra a minha vontade, mas escrevi. Então eu fiz um debate com o profeta Abacuque, negando Abacuque na sua própria afirmação. Entendeu? Então, onde Abacuque diz que mesmo que como é que é? Eu não me lembro agora. Mesmo que a árvore lá não dê fruto, mesmo que não tenha isso, não tenha gado no meu curral, mesmo que não tenha isso, onde esteja faltando tudo, mas ainda assim ele louva o Senhor. E aí eu já digo o inverso, eu digo, olha, mesmo que eu tenha gado, mesmo que eu tenha minhas árvores cheias de frutas, mesmo que eu tenha isso, que eu esteja completamente abastecido de tudo, mas eu não estou alegre. Então eu faço uma inversão, sem negar, óbvio, né? Mas eu faço uma inversão. Agora por quê? Porque eu trabalhei sob pressão naquela que eu diria, eu não vou escrever nada. Mas o sob pressão me botou para produzir uma coisa. É interessante você aceitar o desafio, né? Você força um pouquinho, né? No primeiro momento você não acha que não vai sair nada, mas força um pouquinho, sai alguma coisa que não seja, né, tão perfeita, não há problema. Não vamos também sacralizar o ato da escrita, né, de que ou sai aquela obra-prima ou nada. Não é por aí, né? Geralmente não deixa simplesmente fluir, né? Abrir a possibilidade. Abrir a possibilidade, exatamente. Então E eu, com relação às oficinas, eu costumo falar também, né, que
que é um momento assim, da hora do recreio, de certo modo, que a gente está ali fazendo o quê? Lendo, que todos gostam, acho que quem procura uma oficina literária gosta de ler, então a gente está lendo, que gostamos de fazer isso, estamos escrevendo, também gostamos, né? Então assim, naquelas 2 horas e meia, vamos deixar tudo para fora, né? Vamos esquecer o que está acontecendo e vamos, enfim, viver aquele momento ali de prazer, de leitura, de escrita, né? Isso eu acho que é importante, de conviver, né? De conviver com os colegas também, conviver com aquela turma ali. Eu realmente sou um entusiasta aí desse formato de literatura. Acho que uma vez até um poeta amigo falou assim, com relação às oficinas, ele também é alguém que ministra oficinas, mas ele disse, a melhor oficina é a leitura. É aquela velha história de que todo autor, todo escritor precisa ler. Claro que é fato, não vou negar isso aqui. É preciso sim. Mas não podemos fazer as duas coisas, né? E na oficina a gente também lê. Né? Lê, conversa sobre o que lê, escreve, então por que não utilizar esse momento mesmo para estabelecer trocas? E aí a coisa vai acontecendo. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Né? Então, a coisa funciona bem para quem tem interesse, né, pela área, eu acho. E é tudo sem compromisso. Vai fazer alguma oficina sem compromisso, não gostando, não continua. E eu acho também importante, assim, procure fazer oficinas, se você gosta do formato, se você gosta da atividade, da experiência, procure fazer também com pessoas diferentes. Né? Isso é interessante. Faça oficinas com fulano, depois faça com outro, com outra, né? Porque é bom, volto a dizer, a arte é subjetiva, então é interessante você também, né, se colocar em contato aí com pessoas diferentes, que têm outras visões, outros estilos, outras experiências, que vão, né, encarar aquele processo de uma outra maneira. E aí você vai filtrando o que é melhor para você, você decide, vai fazendo a sua própria experiência. Geralmente nessas oficinas são trabalhados assim, autores diversos, escritores diversos, ou se escolhe um como... Autores diversos, poemas, contos, crônicas, normalmente são autores nacionais, né? No meu caso específico, eu trabalho com autores nacionais, não por nada, porque nós já temos, só pensando em termos de Brasil, tantas possibilidades, né? Eu acho que, claro que a gente pode pegar outros autores, sem dúvida, mas eu acabo pegando autores nacionais apenas, de poemas, de contos, de crônicas, e, enfim, trabalho dessa forma. Eu tive que dar aquela saidinha aqui, né? Então eu queria retomar um pouquinho ainda a questão do sob pressão. Sim. Eu tenho um processo que é o seguinte, a poesia ela vem para mim, quer dizer, a inspiração ela vem. Aí o poema às vezes, ou a prosa poética, o texto, né? Quer dizer, eu escrevo mais são poemas e prosa poética, eu não sou muito de prosa não. Então ele já vem pronto. Agora, ele vir pronto, ele fica em mim. Não significa dizer que ele veio e que ele vai ser escrito na hora, de imediato. Sim, então claro. Agora, por exemplo, eu estou compondo uma prosa poética que veio o tema e só que eu parei. Então a ideia está toda. Uhum. Mas a partir do momento que eu paro, eu perco a dinâmica da escrita. Eu perco aquele fio condutor da inspiração para chegar até o papel. Então, aí ontem eu estava olhando aqui, eu parei no meio de um capítulo, e eu precisava terminar aquele capítulo, e eu fiquei, fica naquela coisa, né, mas eu perdi a inspiração, eu perdi não sei o quê, eu perdi o fio da meada, eu saí do trilho. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar olhando para isso aqui e vou escrever. Então foi interessante que, a partir do momento que eu mesmo, por uma opção minha, me coloquei esta pressão, eu me coloquei sob pressão de mim mesmo, o texto saiu, eu concluí o capítulozinho, que é deu uma página e meia, né? Página e meia, 14 por 21.
do A5, né? E diferenciou um pouco do que já estava escrito nesse capítulo, sim, um pouco, mas não foge. Agora, o interessante é que ele ficou muito mais profundo do que estava. Porque eu tive que buscar mais desse conteúdo, que eu já tinha perdido o fio da meada. Eu fui muito mais profundo na busca do conteúdo e, mais uma vez eu digo, aquela coisa de sob pressão, como aconteceu lá com o Abacuque. Eu não queria escrever, então falei, peraí. Aí sai uma outra possibilidade de composição. Então acho que esse processo, às vezes, e veja bem, quer dizer, o sob pressão não é só na escrita, né? É em tudo. É em tudo. Sim. Né? Você vai no mercado, você está sob pressão. Politicamente, hoje no Brasil, está sob pressão o tempo todo, né? Então acho isso muito interessante. E volto de novo aí que eu vou querer fazer uma oficina sua. Será um prazer. Eu vou querer. Vamos lá. Vai ser realmente legal. Então, peraí, a gente está com uma oficina que vai ser volta de novo, minha memória é péssima. Sim, no dia 2 de julho. Dia 2 de julho. É uma terça-feira. São 4 oficinas. 4 encontros. 4 encontros. Isso. E vão ser aqui na biblioteca. Parque de Niterói, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, tá. Mas dia 31 de julho, que é a última quarta-feira do mês de julho, às 19 horas, nós vamos ter um café-converso. Que tem essa pegada de oficina. Que vai ser a pegada de oficina. Que vai ser, né? Nós vamos fazer num dia único um encontro, né? Que é semelhante a um encontro que acontece durante as oficinas, né? Então, uma espécie de prova, né? Assim, de tira-gosto, né? De trailer, sei lá. Quem tiver interesse poderia, né, participar lá do evento. Bom, vai ter 3 horas, né? 3 horas, que eu acho um bom tempo. Às vezes, assim, a aula tem 2 horas, mas às vezes fica até um tempo reduzido, né, dependendo do número de alunos e do entusiasmo, né, às vezes. Eu terminei também, ao final do mês passado, uma oficina na Biblioteca Machado de Assis, em Botafogo. Lá nós tivemos 8 encontros. Foi uma oficina de 2 meses. Vamos voltar em agosto lá, uma nova turma. Mas aí fizemos, né, oficialmente a aula era de 10 a meio-dia, 2 horas, mas às vezes a gente acabava indo um pouquinho além, né, pelo entusiasmo aí dos alunos, né, de, enfim, falar, debater, ler seu texto. E uma outra coisa, né, que já está se tornando uma tradição nas minhas oficinas é que eu sempre acabo fazendo um evento de encerramento das oficinas. Que aí o evento é aberto ao público, né? Não é só... É um evento ligado às oficinas, aquela turma especificamente, mas o evento final é aberto ao público. Nós fizemos na Biblioteca de Botafogo, foi agora, anteontem, um evento chamado Poesia Substantivo Feminino. 4 mulheres que escrevem poesia foram lá e conversaram com os presentes sobre literatura, o processo criativo, né? E isso também é uma forma interessante de aprender, de refletir sobre a literatura, sobre a criação literária, né? Ouvindo pessoas que têm lá os seus processos próprios, né? Já escrevem, né? Isso é individual, cada um tem... Não existe regra nem fórmula, né? Não existe assim, tem que escrever todo dia? Talvez seja o ideal, mas se você não tem essa possibilidade, então você não vai ser um escritor? Acho que não é por aí, né? Então, pessoas que têm esse hábito, por exemplo, de escrever todo dia, pessoas que não têm, né? Ou porque não gostam mesmo, ou porque não tem tempo, não tem essa possibilidade, porque às vezes o autor, frequentemente, né? O autor não é só autor, né? No Brasil, o autor acaba sendo, essa atividade acaba sendo a atividade das horas vagas. Então, assim, cada caso é um caso, mas é sempre interessante você ouvir, refletir. Como é que é o processo criativo de um determinado autor? Como é que se tem a ideia de um livro? Né? Como é que surgiu a ideia daquele livro específico? Porque às vezes a gente vê o resultado final, mas pode ser interessante, né, conversar com o autor e saber como é que foi o percurso. Que percurso você percorreu para chegar até aqui, o resultado final, o livro que a gente pega aqui e lê.
Né? Foi fácil, foi difícil, foi demorado, de onde surgiu a ideia. Eu sempre gostei de saber desse tipo de coisa. Eu por exemplo, eu adoro ver entrevista com escritor. Né? E a gente, na internet, tem vários. Tem vários aí escritores falando sobre... Eu gosto muito disso. Gosto de ver pelo vídeo, de ver presencialmente.